Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez eu vou falar sobre raiz de equações, tá? O que vem a ser a raiz de uma equação, tá? Através de 3 exemplos, vai ficar bem claro isso, tá? Então vamos ao que significa a raiz de uma equação. É um valor para o qual a equação é satisfeita. Tudo bem? Está escrito aqui, beleza? Então, o que vem a ser esse valor para o qual a equação é satisfeita? Então, eu tenho uma pergunta aqui, um exemplo lá, que é a seguinte: 2 é raiz de 2x menos 1 igual a 3? Tá. Então, eu tenho o seguinte: 2 é um valor numérico. É raiz dessa equação? Isso aqui é uma equação, né? Não posso esquecer. Equação. Equação. Então, se 2 é raiz de equação, eu vou verificar se isso é verdade ou não. Tá? Então, como que fazemos isso? Usamos a equação e no lugar de x, que é a incógnita da equação, substituímos pelo valor que ele perguntou, que no caso é o 2. Então, 2 vezes 2 menos 1 igual a 3. Ok? 2 vezes 2, 4. Né? Menos 1 igual a 3. 4 menos 1, 3, igual a 3. Observe que chegamos numa verdade. Se chegamos numa verdade, significa que o 2 é raiz dessa equação. O 2 é a raiz dessa equação. Porque ela foi satisfeita, ela é verdadeira. Para o x igual a 2. Tá certo? Então, para essa pergunta, já respondi. Tá? 2 é raiz de 2x menos 1 igual a 3? Sim, pois quando eu substituí o 2 no lugar de x, verifiquei que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tudo bem? Então vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo ele fala o seguinte: 0 é raiz de x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0? Isso é uma pergunta, tá? Não tem interrogação ali não, mas vamos colocar, ó. Pergunta. Eu vou responder. Como que eu verifico que um valor é raiz de uma equação? Substituindo o valor na equação. Então eu vou pegar aqui, ó. A equação é x2 mais 6x mais 9 igual a 0. No lugar de x eu coloco quem? O número que eu estou querendo saber se é raiz ou não dessa equação. Então, o 0. Então eu coloquei 0 ao quadrado mais 6 vezes o valor de 0 mais 9 igual a 0. Observe que a única coisa que eu troco em uma equação é incógnita pela letra. Desculpa, pelo número. Né? Então eu troco a letra pelo número. O que era x ficou 0. E aí eu resolvo aquilo que a gente treina há muito tempo, né? No quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, oitavo ano, expressões numéricas. Isso vira uma expressão numérica. Uma expressão numérica, 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 mais 9 igual a 0. 0 ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. Mais 9 igual a 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 9, 9 igual a 0. Observe bem, 9 é igual a 0? Não. Se 9 não é igual a 0, significa que não foi satisfeita essa equação. Tá certo? Ela não ficou uma verdade. Ela é falsa. Isso é falso. Se isso é falso, significa que 0 não é raiz daquela equação. x2 mais 6x mais 9 igual a 0. Tá certo? Não é raiz. Então, se eu fosse colocar aqui, escrever 2 não é raiz. 2 não é raiz daquela equação. Mas 2 pode ser raiz de uma outra... Perdão, 2 não, eu escrevi errado, 0. 0 não é raiz, né, dessa equação. Mas 0 pode ser raiz de uma outra equação. Não tem problema, tá? Exemplo C. Eu vou fazer, né, em paralelo duas coisas aqui, mas assim, você vai entender. 1 e menos 1 são raízes de x2 menos 1 igual a 0? Ó, são dois valores. Então eu tenho que fazer duas contas. Duas verificações. Tá certo? Então,
Primeiro usando 1. O 1 está aqui, ó. X ao quadrado menos 1 igual a 0. No lugar de x eu coloco 1. Não esquece de pôr parêntese, não, porque isso ajuda na hora de você fazer as operações, tá? 1 ao quadrado menos 1 igual a 0. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 é igual a 0? É. Então ela foi satisfeita, é verdade. Beleza. Próximo. Vou usar o menos 1 agora. X ao quadrado menos 1 igual a 0. A equação é a mesma, mas o valor que eu vou usar é diferente. Menos 1 ao quadrado, menos 1 igual a 0. Menos 1 ao quadrado é 1. Positivo. Não esquece. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que deu 1 positivo. Menos 1 igual a 0. 1 menos 1 é 0. 0 é igual a 0. É satisfeito? É. É verdade? É verdade. Okay? Então, significa que 1 e menos 1 são raízes de x2 menos 1 igual a 0. Ah, professor, aí você pode perguntar, né? Então quer dizer que eu posso ter mais de uma raiz para uma equação? Pode. Você pode ter nenhuma raiz de equação. Você pode ter que nenhum valor numérico é raiz de uma equação, né? Valor numérico, ou seja, de número real que eu estou falando, tá? Pode não ser a raiz de uma equação. Você pode não ser, mas pode ter mais de um valor numérico que é a raiz de uma equação. Tá ok? Beleza. Então hoje a gente finaliza uma coisa que é falando sobre raiz de equações, tá certo? E na próxima aula, né, na próxima videoaula, eu vou falar sobre raízes de equações de segundo grau, tá? Uma coisa importante, vamos usar bastante, tá certo? Até a próxima aula.